Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos iniciando agora o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, nosso Salvador. E, embora cada um esteja na sua casa, este é o momento em que a Igreja do Senhor está reunida. Reunida, mesmo estando espalhada pelos cantos, pelos bairros, pelas ruas de nossa querida cidade de Santa Branca. Eu quero desejar a você, meu irmão, que a graça do Senhor Jesus continue sendo derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família, dando graça sobre graça, para que possamos suportar esse momento em que estamos passando. Mas, apesar de tudo, nós sabemos que o Senhor está à frente do seu povo, o Senhor está à frente da sua igreja e no meio do seu povo. Ele disse isso. O Senhor Jesus disse que aonde estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, ele estaria presente. E nós estamos reunidos. Nós estamos na presença desse Deus de amor e graça. Eu quero, neste momento, agradecer a você, meu irmão, que aguardou aí o começo desse culto, e desejar a você as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu quero mandar um abraço apertado ao nosso pastor Esdras Moreno Pintor, que é o pastor titular da nossa igreja, a sua esposa, a dona Nilza, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vocês são pessoas muito queridas. E também, claro, eu quero mandar um abraço, estender este abraço a todos os nossos irmãos e irmãs da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Também as nossas crianças, não é? Nós não nos esquecemos das nossas crianças em momento algum. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que nesse final de semana ajudaram com os alimentos, doando os alimentos, trazendo os alimentos à igreja para que pudéssemos fazer a distribuição àqueles que necessitam. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que Deus derrame abundantemente sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, as mais ricas bênçãos celestiais na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, não deixe de orar pela nossa igreja, pela Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Não deixe de orar pelas demais igrejas nesta cidade. Ore para que o Evangelho de Jesus seja derramado abundantemente sobre esta cidade. Que o Senhor nos dê a alegria de vermos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo tocadas, crianças, adolescentes, jovens, pessoas de todas as idades, sendo tocadas pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho, através da ação do Espírito de Deus, que transforma a vida do mais vil pecador. O apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores, porque ele reconhecia o mal que havia feito à igreja de Jesus. Mas a graça do Senhor o alcançou. O amor do Senhor o perdoou e ele foi transformado e tornou-se, pela ação do Espírito de Cristo, apóstolo dos apóstolos. Que maravilha, não é? Que nós possamos ver isso acontecer na cidade de Santa Branca. E na cidade que você está, meu irmão. Talvez você não seja da nossa igreja, mas você pertence à família de Deus. Na cidade onde você está, que haja um derramar da presença gloriosa de Deus. Eu quero, neste momento, antes mesmo de ler uma passagem aqui, eu vou ler o Salmo de número 144, Salmo de número 144, mas antes de fazer essa leitura, eu quero orar juntamente com você, meu irmão. Então eu quero pedir que neste momento você feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus, agradecendo por este momento que temos, por esses minutos que vamos ter de louvor, de oração e de palavra, de meditação na palavra do Senhor. Vamos pedir que Ele receba o nosso culto e fale conosco e venha agir em nós por intermédio do seu santo e poderoso Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero neste momento, em nome de Jesus,
agradecer ao Senhor por me dar a oportunidade de fazer uso da tua palavra, de falar em teu nome. Muito obrigado, Senhor, por me permitir estar mesmo dentro da minha casa. Eu, a Simone. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Obrigado pela Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca. Obrigado por cada família, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos idosos, pelos mais jovens, pelas crianças, pelos adolescentes que estão conosco. Em especial, Senhor, eu quero colocar essas crianças diante do Senhor mais uma vez e pedir em favor de suas famílias. Que o Senhor derrame sobre a casa dessas crianças o teu Espírito Santo. Que esses pequeninos sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor. E sejam também transformados, edificados, que sejam casas espirituais, onde o Senhor venha morar e agir e trabalhar poderosamente. Que através dessas crianças que têm ouvido o Evangelho, suas famílias, seus pais, mães, venham também serem tocados pelo Evangelho transformador do Senhor. Obrigado, Senhor, eu te agradeço pela nossa igreja, pelas demais igrejas na cidade de Santa Branca. Mas eu lhe peço, Senhor, que derrame sobre nós, sobre a Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, o teu Espírito Santo. Porque o teu Espírito habitando em nós, agindo em nós, controlando as nossas vidas, nós seremos homens e mulheres, jovens e crianças agradáveis ao Senhor. Receba, ó Deus, o nosso culto em nome de Jesus. Receba os nossos louvores e fala conosco por intermédio da tua palavra. Que sejamos edificados, sejamos fortalecidos, animados, que estejamos preparados, que sejamos preparados pelo Senhor para continuarmos a nossa caminhada neste mundo até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Assim eu lhe peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler então o Salmo de número 144. O título desse salmo na minha Bíblia diz Ação de Graças pela Proteção de Deus. Um salmo de Davi. E o rei Davi começa esse salmo assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que prepara minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador. Escudo em quem me refugio, é ele quem faz o meu povo se sujeitar a mim. Senhor, o que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou o filho do homem para que o consideres? O homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Senhor, abaixa teu céu e desce. Toca os montes para que fumeguem. Arremessa teus raios e dissipa os adversários. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende tuas mãos do alto e livra-me. Tira-me das águas impetuosas e do poder do estrangeiro, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a destra da falsidade. Ó Deus, cantarei a ti um cântico novo, com a harpa de 10 cordas eu te cantarei louvores. Sim, a ti que dás a vitória aos reis e livras teu servo Davi da espada maligna. Livra e salva-me do poder do estrangeiro, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita
é a destra da falsidade. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares e lavradas de um palácio. Os nossos celeiros estejam repletos de todo tipo de provisão. As nossas ovelhas se reproduzam aos milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois transportem riquezas e não haja assaltos, nem ataques, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim acontece. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Que salmo maravilhoso, que palavra maravilhosa que o rei Davi ministrou à nação de Israel na direção e graça do Senhor. E essa palavra tem a ver conosco hoje, comigo, com você, com a igreja de Deus nesse mundo. Que palavra gloriosa. Eu quero cantar alguns cânticos agora e eu quero pedir que você me acompanhe aí. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. E eu quero pedir que você também me acompanhe nesses cânticos. Eu vou ter que me aproximar aqui para eu me posicionar também. Deixa eu achar aqui, gente. Um cântico bastante conhecido pela igreja. É de coração. Nós cantamos muito em nossas reuniões na igreja. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, pois sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, pois sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
me conheces bem e sabes como eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Que bom, né, irmãos? Podermos cantar louvores ao Senhor, mesmo estando separados, mesmo estando distantes. A graça do Senhor nos aproxima. Esse Deus maravilhoso nos une pelo seu Espírito, por sua graça, pelo seu amor. Eu quero cantar mais um cântico, e esse é muito conhecido por toda a igreja, aliás, por todas as igrejas ao redor desse mundo. E, inclusive, eu tenho visto alguns vídeos no YouTube, eu gosto muito desses vídeos de paisagens, né? E eu tenho percebido que, em alguns casos, algumas pessoas têm usado cânticos evangélicos, cristãos, para tornar ainda mais belo as imagens, mais belas as imagens que nós temos visto, que eu tenho assistido. E que maravilha podermos usar a palavra de Deus, os cânticos de louvor a Deus, para exaltar a criação do Senhor. E esse cântico, ele diz exatamente isso. Ele mostra a grandeza de Deus. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de
formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Que Deus nos abençoe através da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. São cânticos que realmente têm a ver com a vida da igreja e, sobretudo, tem a ver... Deixa eu colocar esse microfone aqui outra vez. Tem a ver com a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer sempre que nada mais edificante para a vida da igreja que cânticos que são extraídos em sua totalidade, em suas palavras, da palavra de Deus. Isso edifica. Além de aprendermos o cântico, nós memorizamos a gloriosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, de fato, faz toda a diferença em nossas vidas, na vida das pessoas, porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais escondido do íntimo do ser humano, na alma, no espírito, na mente do ser humano. E Deus faz isso para que cada um possa conhecer o seu plano, o trabalho executado por Jesus na cruz do Calvário em benefício do ser humano. Meus irmãos, eu quero, nessa oportunidade, fazer uma leitura que está registrada na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo 3 dessa carta. Hoje eu não posso ficar longe da água aqui, não. Então, Filipenses capítulo 3, epístola de Paulo aos crentes que viviam na cidade de Filipos.
Eu vou ler todo esse capítulo, são 21 versículos. E Paulo escreve a esses irmãos dizendo o seguinte: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu estou lendo, meus irmãos, a primeira epístola, estou lendo a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, tá? Eu estou no versículo 4 agora. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado por Ele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Paulo
aos Filipenses, em sua carta no capítulo 3. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê direção naquilo que vamos compartilhar com os irmãos. Ó Deus, sou grato ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de fazer uso da Tua palavra, como disse no início dessa nossa reunião, desse nosso culto, que o Senhor neste momento venha falar aos nossos corações, venha nos instruir a igreja, trazer maturidade à igreja, trazer crescimento à Tua igreja. Pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o nosso sumo pastor. O Senhor é quem nos guia, quem nos ilumina. O Senhor é o nosso Salvador amado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Edifica-nos na Tua palavra. Para a glória e honra do nome de Jesus. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele clama aos irmãos, ele exorta os crentes, os irmãos em Cristo Jesus, a que tomem todo o cuidado em relação a algumas pessoas que se fariam presentes na igreja, que passariam a frequentar as reuniões, que estariam presentes no culto a Deus. Hoje não é diferente com a igreja de Jesus, nos dias em que estamos vivendo. Muitas pessoas estão na igreja porque são igreja, participam das reuniões porque são de fato igreja de Jesus, pertencem ao corpo do Senhor, celebram a Cristo com alegria e com sinceridade em seus corações. No entanto, assim como nos dias dos apóstolos, muitas pessoas têm participado dos cultos, mas, na verdade, os seus corações estão longe de estarem prestando um culto verdadeiro ao Senhor Deus. E o apóstolo Paulo recomendou aos irmãos que tomassem todo o cuidado com relação a esse assunto. Porque se os crentes abandonassem o cuidado, eles iriam sofrer. E o ensino seria contaminado por um falso ensino. O evangelho poderia sofrer uma contaminação, poderia ser adulterado. E o apóstolo Paulo prezava para que o evangelho fosse ensinado, compartilhado na igreja ou nas igrejas, de acordo com o que ele e os demais apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus. Muito bem. Irmãos, o Senhor Jesus concluiu o trabalho para o qual foi designado para fazer e após tê-lo feito, após tê-lo concluído, ficou satisfeito com a sua obra. E qual era esse trabalho? O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus respondeu a essa pergunta dizendo assim, fazer a vontade daquele que me enviou. Esse era o prazer, esse era o trabalho do Senhor, fazer o trabalho daquele que o havia enviado. O Senhor Jesus foi indiscutivelmente uma pessoa surpreendente, um homem sem igual. Suas palavras eram doces quando estava junto às crianças. O Senhor tinha amor para compartilhar. Seu olhar e atenção consolavam o mais triste coração. Quantas pessoas se aproximavam de Jesus tendo o coração dilacerado pelas situações que estavam vivendo.
Hoje não é diferente. O discernimento do Senhor, quando diante de homens pecadores e arrogantes, era capaz de livrar da morte aqueles que viviam no vale da sombra da morte e sob o domínio do pecado, como a mulher que fora pega em pleno ato de adultério. Que tristeza! Não fosse esse homem ser cheio do Espírito Santo, não fosse Jesus ser o verdadeiro Filho de Deus, a pobre mulher teria sido apedrejada até a morte. Que felicidade teve essa mulher quando chegou diante de Jesus. Quanto amor demonstrou Jesus pelos que se encontravam doentes no corpo e na alma. Certo dia, o Senhor estava junto de seus discípulos na região conhecida como Tiro e Sidom, quando uma mulher cananeia se aproxima dele gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha, exclamou a mulher, clamava a mulher, está endemoninhada e sofrendo muito. Mas embora a mulher gritasse, Jesus parecia não ouvi-la. E então, vejam que interessante, meus irmãos. A mulher gritava pedindo socorro, pedindo compaixão, pedindo ajuda a Jesus. E o Senhor parece que não ouve os gritos daquela mulher. E então, os seus discípulos se aproximam dele e fazem um pedido a Jesus, e o pedido dos discípulos tem a ver com a necessidade daquela mulher. Irmãos, vejam a disposição no coração dos discípulos. Essa passagem está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 22. A mulher gritava pedindo socorro. Mas como Jesus não respondeu de imediato, os discípulos se aproximam do mestre e fazem a ele um pedido. E o pedido que fazem é esse: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Oh, meus irmãos, o que está acontecendo? O que se passou na cabeça daqueles discípulos? Eles conheciam a Jesus, eles sabiam por que é que o Senhor os havia chamado, eles conheciam o interesse de Jesus, eles sabiam o porquê de Jesus ter vindo. Mas quando aquela mulher grita pedindo socorro, ela não estava pedindo esmola, meus irmãos, ela não estava pedindo dinheiro a ninguém, ela estava aflita na alma e ela precisava de socorro. A sua filha estava endemoninhada e sofria muito por causa dessa opressão. Os discípulos se aproximam, os auxiliares do Senhor se aproximam e pedem: manda essa mulher embora, porque ela já vem gritando atrás de nós há um tempo. Queridos, esse comportamento não é estranho? Vindo de pessoas crentes, isso não é estranho, meus irmãos? Não seria muito mais exemplar, edificante, saudável, que os próprios discípulos socorressem aquela mulher? Mas não. Eles não estavam dispostos a serem incomodados. Meus irmãos, diante do comportamento e das palavras dos discípulos de Jesus, percebemos que, embora
existam muitas pessoas envolvidas com as coisas relacionadas à pessoa de Deus e à sua palavra, a sua santa palavra, envolver-se com as necessidades e as aflições daqueles que precisam de ajuda e pedem ajuda, não é uma disposição que encontramos tão facilmente, mesmo no coração daqueles que são crentes. Diante do clamor daquela mulher, Jesus responde aos seus discípulos e a resposta de Jesus é para nós também. Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Queridos, que lição! O Senhor repreendeu os seus discípulos e ensinou a eles o seu ministério, o motivo real do seu ministério, da sua vinda. Eu fui enviado. Quem foi que enviou a Jesus, irmãos? Foi Deus, o Pai Celestial. Era como se Jesus olhasse para os seus discípulos e dissesse: o meu Pai me enviou tão somente apenas às ovelhas perdidas de Israel. O Senhor Deus foi enviado para socorrer pessoas como aquela mulher, irmãos. Um homem sem igual. E que realizou coisas extraordinárias diante de uma nação inteira. O Senhor Jesus não apenas tinha palavras de vida eterna, Ele mesmo era a própria vida. O Senhor Jesus podia olhar para as pessoas ao seu redor e dizer: eu vos dou vida e vida em abundância. Ele podia, porque Ele era a vida, a essência, a fonte da vida que descia do Pai. Mas os seus discípulos, aqueles crentes, parece que não haviam aprendido isso ainda, irmãos. Será que eu e você já aprendemos o motivo da igreja estar nesse mundo? Será que os nossos pastores, os nossos mestres em teologia, já aprenderam o porquê foram colocados por Deus na posição em que estão? Será que eles aprenderam pela revelação da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo o motivo pelo qual foram capacitados pelo Senhor? Se Jesus foi enviado pelo Pai apenas às ovelhas perdidas de Israel, qual será o ministério da igreja? Qual será o ministério pastoral? Não será o mesmo? Será que eu estou enganado com respeito a esse raciocínio? Creio que não. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja, também a exortou com as seguintes palavras: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus em relação àquela pobre mulher era o sentimento que deveria existir já no coração dos seus discípulos. Não existe um ditado que diz: diga com quem andas e eu direi quem és? Pois eles andavam com Jesus. Eles viam todas as coisas que Jesus fazia. Mas parece que até então não haviam aprendido o porquê estavam caminhando com o Mestre e o porquê, a razão pela qual aquele homem os havia chamado, os havia escolhido. Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Um ministério, irmãos. O ministério da igreja. Esse é o ministério da reconciliação, que eu sempre comento. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus concluiu a obra que viera fazer. Pregou o evangelho do reino todos os dias. O Senhor se ocupava na pregação do evangelho todos os dias. Enfrentou as forças do mal e as venceu pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder da palavra do Pai. Curou os enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, foi traído, vendido, foi preso, foi julgado como pecador e blasfemo, embora fosse inocente, foi condenado à morte na cruz do Calvário, e após 3 dias o Pai o ressuscitou de entre os mortos. Ele reapareceu a todos os seus discípulos, em carne e osso, e muitos outros irmãos e irmãs, e há muitos outros irmãos e irmãs. E momentos antes da sua ascensão, o Senhor da igreja comissiona seus discípulos, os crentes na sua pessoa, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o Senhor continuou dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, os crentes, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20. O evangelista Marcos escreveu essas palavras no capítulo 16. Os discípulos de Jesus estavam prontos a seguirem em frente, anunciando as boas novas que são poderosas para salvar o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Após o Senhor deixar esse mundo e voltar para junto do Pai Celestial, 120 crentes estão reunidos no cenáculo em obediência à ordem do Senhor Jesus. 120 pessoas reunidas dias depois da ressurreição do Senhor Jesus. O versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos começa da seguinte forma: tendo-se completado o dia de Pentecostes, começa assim, tendo-se completado o dia de Pentecostes. Irmãos, todos nós sabemos que Pentecostes é uma festa judaica, celebrada nos dias de Jesus, em recordação de uma ordem do Senhor Deus dada ao povo através da lei que fora entregue por Deus
a Moisés no Monte Sinai e que instruía o povo a celebrar a aliança entre Deus e seu povo escolhido. Essa celebração de Pentecostes, era celebrada 50 dias após a Páscoa. Portanto, de acordo com essa informação, podemos dizer que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre os crentes 50 dias após a morte de Cristo. Mas um detalhe poderá ou deverá chamar a nossa atenção. Um detalhe deve chamar a nossa atenção. Após essa ação poderosa de Deus, a ressurreição de Jesus e sua aparição, estão presentes no cenáculo apenas 120 pessoas. Meus irmãos, isso não chama a sua atenção? Pare um pouquinho. O Senhor ressuscitou pelo poder de Deus, voltou dos mortos, apareceu aos discípulos. Como havia dúvidas no coração de um deles, ele disse: vem aqui, o que vocês têm para comer aí? Me dê alguma coisa para comer, porque um espírito não pode comer nada. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Chamou Tomé, que havia duvidado da sua ressurreição, e disse: Tomé, vem aqui. Seja crente e não incrédulo. Coloque as tuas mãos na minha ferida. Um espírito, se Jesus estivesse ressuscitado num corpo espiritual, não seria possível para Tomé tocá-lo. Pois muito bem. 120 pessoas reunidas após esse evento tão glorioso da ressurreição do Senhor Jesus. 120 pessoas. Depois de ter feito Cristo tudo o que fez, após ter sido morto e ter vencido a morte e ter aparecido a mais de 500 pessoas reunidas todas no mesmo lugar, e com respeito a essa aparição do Senhor ressurreto, a mais de 500 pessoas de uma só vez, o apóstolo Paulo escreveu aos crentes que estavam na cidade de Corinto o seguinte: irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 ao 8. Os irmãos irão perceber por que eu dei tanta ênfase nos 120 que estavam reunidos no cenáculo no dia em que o Espírito Santo desceu. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3. O apóstolo escreveu assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo fez questão de dizer à igreja
que estava na cidade de Corinto, que o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, apareceu não apenas aos discípulos e aos apóstolos, como num dia só, numa única vez, a mais de 500 irmãos que estavam reunidos num determinado lugar. O evangelista Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Quando Lucas escreve esse livro, no capítulo 1, a partir do versículo 1, Lucas escreve o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lucas escreveu isso ao seu amigo Teófilo. 120 pessoas reunidas no cenáculo, aguardando o cumprimento de uma promessa feita pelo Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, será que haveria alguma dúvida no coração de alguém, ou de algum desses crentes, diante das palavras de Jesus? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Seria muito difícil para você, ou para mim, eu também me incluo nessa pergunta, seria difícil para nós se, após 3 dias, pudéssemos reencontrar Jesus que havia ressuscitado da morte? Faltarmos a esse encontro no cenáculo? Seria difícil para nós? A palavra de Jesus àqueles crentes foi: ficai em Jerusalém, permaneça, até que do alto você seja revestidos de poder. Irmãos, se o Senhor Jesus apareceu, vamos pensar um pouquinho, irmãos, porque eu quero trazer isso para os nossos dias. Se o Senhor Jesus apareceu a mais de 500 crentes de uma só vez, onde estaria toda essa gente no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os crentes no cenáculo? Porque lá no cenáculo estavam presentes apenas 120 pessoas. Não é estranho, meus irmãos? Onde é que foi parar o restante dessa gente? Será que esses crentes estavam mais preocupados com os afazeres dessa vida do que com o cumprimento da promessa de Deus? Será que os negócios
dessa vida chamavam mais a atenção daqueles crentes, mesmo após terem visto o Senhor Jesus após sua ressurreição. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, se isso for verdade, se o meu raciocínio estiver correto, então, já desde os dias de Jesus, muitos crentes estão cumprindo uma infeliz religiosidade. Oh, meus queridos, é triste demais. Sabe por quê? Porque a ordem, o mandamento era perseverai em oração. Aqueles crentes estavam orando lá no cenáculo. Estavam todos reunidos lá no cenáculo. Estavam buscando a Deus, orando a Deus, cantando louvores, estavam em comunhão com os crentes naquele lugar. Mas aonde estavam os demais? É preciso que seja feita essa pergunta. Irmãos, fica aqui um alerta em amor a todos aqueles que acreditam, a todos aqueles crentes que acreditam que podem cultuar a Deus em suas casas sem que haja necessidade do ajuntamento em um determinado lugar que hoje nós chamamos de igreja. Fica aqui um alerta. Se não fosse algo necessário, bíblico, se isso não tivesse a ver com a vontade de Deus, que os crentes, além de cultuarem ao Senhor dentro de suas próprias casas, se reunissem num lugar específico, nem os crentes, muito menos os discípulos de Jesus, teriam se reunido no cenáculo. Cada um teria permanecido dentro da sua própria casa. Porque hoje, milhares de pessoas, milhares de crentes estão pensando assim: eu não preciso ir para a igreja para cultuar a Deus. Eu sou a igreja. Ora, meus irmãos, eu não duvido que você seja a igreja. Mas, se você vive dessa maneira, você está vivendo um evangelho equivocado. Porque o Senhor quer que o seu povo se ajunte. Você não conhece da minha necessidade estando dentro da sua casa e eu dentro da minha. Nós precisamos nos reunir. O mundo tem ditado as normas para muitos crentes. O verdadeiro avivamento espiritual acontece quando as pessoas buscam serem obedientes à palavra de Deus e, como família de Deus em Cristo Jesus, buscam por estarem juntas, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, servindo uns aos outros e amando uns aos outros. Jamais haverá poder na vida de um crente, poder da parte de Deus na vida de um crente que, embora testemunhe a favor do Evangelho de Cristo, não viva desejoso de cumprir o Evangelho. Homens que fazem uso do Evangelho de Cristo e que até cobram quantias, muitas vezes exorbitantes, para compartilharem aquilo que de graça recebestes e de graça deveriam dar, conforme Mateus capítulo 10 nos ensina. Esses homens reúnem em torno de si, muitas vezes, de suas piadas, e por vezes, em meio às suas mentiras, centenas e milhares de pessoas.
Mas no cenáculo, apenas 120 pessoas encontram-se reunidas. Haviam mais crentes, mas eles não compareceram. Homens e mulheres, ao longo da história da humanidade, vêm demonstrando que o anonimato não faz parte de seus planos e interesses. Tudo ao redor das pessoas hoje em dia procura convencê-las de que o bom da vida é estarem sob os holofotes da fama, dos aplausos e elogios. As pessoas preferem serem agraciadas pelo reconhecimento. Poxa, eu fiz e ninguém disse nada, ó. Pintei a parede da igreja lá e ninguém disse nada. Ninguém bateu palma para mim. Varri tudo lá. Deixei tudo em ordem. Cuidei da ornamentação. Teve a reunião lá na igreja e ninguém disse nada, nem um obrigado, ó. É o aplauso que você quer, querido? É isso? Porque toda a glória deve ser dirigida unicamente a Jesus. O mundo, ou o padrão que o mundo busca estabelecer, não absorve a ideia, nem o tipo de vida proposto por Jesus, que tem a ver com amai-vos uns aos outros. O mundo é individualista. Servir uns aos outros. Melhor é ouvir do que falar. O Senhor Jesus disse, por quê? O Senhor Jesus disse isso, irmãos. Está lá em Marcos capítulo 10. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O evangelista Marcos escreveu isso. Por mais estranho que possa parecer, esses sentimentos ou esse estilo de vida é difícil de ser encontrado até mesmo entre nós os crentes. E pasmem, meus irmãos, até mesmo na maioria dos pastores e líderes evangélicos está difícil de encontrarmos esse exemplo de vida cristã que Cristo demonstrou. O Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ora, se o próprio Senhor, se o nosso Deus e Salvador Jesus deixou esse exemplo, é para que sigamos. É para que sigamos. Os irmãos querem ver uma coisa? Qual pastor se sente ou se sentiria satisfeito com uma igreja de apenas 120 membros? Qual? Apenas 12 homens ao lado do maior pregador e pastor que a humanidade já teve ou terá. O apóstolo Paulo se contentava, irmãos, o maior dos apóstolos, se contentava em apenas ter o suficiente para viver. E afirmou em sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, verso 8, o seguinte: Timóteo, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Oh, querido, isso é complicado. Isso tem sido talvez o maior desafio no meio dos pastores aqui no Brasil. Pastores e pastoras aqui no Brasil. Viver contente tendo apenas comida e roupa. Se temos isso, fiquemos contentes. Foi uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Esse estilo de vida, irmãos, é reprovado pelo mundo. Viver dessa forma é viver uma vida pobre, segundo os padrões desse mundo.
E o que nós estamos vendo é que, segundo os padrões de muitos pastores, viver dessa maneira é ser medíocre. Não é ser vitorioso, é viver derrotado. Tem alguma coisa errada no meio evangélico. E isso precisa ser corrigido. O Senhor Jesus, uma certa vez, ao entrar em um vilarejo, numa vila, num bairro, eis que saem ao seu encontro 10 homens leprosos que lhe rogaram a cura. E ele, Jesus, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que aconteceu que, indo eles, os 10 leprosos, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus pergunta àquele homem: mas não foram 10? Irmãos, o Senhor Jesus é traído por um dos seus 12 discípulos, que depois de vendê-lo comete suicídio. Um outro discípulo o nega diante de várias pessoas. E os demais o abandonam, fugindo no momento de sua prisão no jardim do Getsêmani. Eles o abandonam. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós tomaria a iniciativa de nos mantermos o mais longe possível dessas pessoas. Qualquer um de nós, irmãos, tomaríamos essa decisão. Olha, eu não quero nem saber dessa gente, mas eu quero distância dessa gente. Porém, o Senhor Jesus faz exatamente o contrário. Com exceção de Judas, que o traiu e que se matou, ele recebe de volta todos os discípulos, os capacita para a missão, enchendo-os do seu espírito e envia-os pelo mundo a pregar as boas novas de salvação. O Senhor Jesus nunca esteve interessado e preocupado com números, multidões ou resultados mirabolantes como a maioria dos pastores hoje em dia se preocupam. Embora seja verdade que Jesus tenha dito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É bom que se saiba que obras maiores nada tem a ver com milhões de dólares e milhões de reais investidos num prédio ou em equipamentos. Não tem nada a ver com isso. Construir grandes prédios, grandes catedrais, não tem nada a ver com o Evangelho. Você pode construir o que você quiser. Você pode, se você tiver dinheiro, você pode comprar uma cidade inteirinha, derrubar todas as casas, prédios, empresas e construir uma igreja do tamanho da cidade. Para Deus isso não quer dizer nada. O Senhor Jesus não morreu para que isso acontecesse. Não.
Para isso, não. Ele morreu para que vidas fossem alcançadas. E o contentamento é uma ordem bíblica. Viver contente, satisfeito, é uma ordem bíblica, irmãos. E por vezes nós não vemos contentamento no coração de muitos pastores. Essa é a verdade, não dá para a gente negar isso. O Senhor Jesus estava se referindo a trabalhos maiores na vida das pessoas e não em trabalhos maiores num prédio chamado de igreja, onde as pessoas se reúnem. O apóstolo Paulo afirmou quem somos. O apóstolo Paulo esclareceu quem somos. Em sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus não habita lá naquela igreja, naquele prédio de alvenaria, de madeira, de pedras, que os crentes se reúnem. O Espírito Santo habita em nós. Não tem nenhum problema, querido, a igreja ter o seu prédio lá, naquele endereço. Problema nenhum. Diante dessa verdade, entendemos que os corações de muitos crentes estão cheios de planos e desejos equivocados, que precisam serem corrigidos. O Senhor Jesus tinha um grande desejo, e esse desejo era fazer a vontade daquele que o havia enviado. E a vontade daquele que o enviou era que nenhum dos seus se perca, mas que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Eu já vi e ouvi crentes dizendo o seguinte, que Deus não me deu filhos para o inferno. Você já ouviu isso? Eu já vi crentes dizendo, inclusive eu já vi pregadores dizendo isso. Deus não nos deu filhos para povoarem o inferno. É verdade, é verdade. Mas não é só os seus filhos que merecem a salvação, não. São todos. O sangue de Jesus foi derramado pela humanidade, pelo pecador. E os pecadores são chamados a Deus todos os dias. Todos os dias. As redes sociais estão trabalhando pelo Evangelho também. Pode ter certeza. Ninguém vai chegar diante do Senhor naquele dia. Eu não ouvi, eu não vi, eu não sabia. O Senhor Jesus tinha um grande desejo. Fazer a vontade daquele que o havia enviado. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos em um mundo onde, para muitas pessoas, viver com pouco, ou estar satisfeito com pouco, ou com aquilo que é suficiente, é algo que não proporciona prazer. E segundo essas pessoas, o prazer das coisas e pelas coisas é algo que deve ser considerado indispensável. A igreja está vivendo um período onde ser milionário... Olha que interessante, irmãos. A igreja está vivendo um período onde ser um milionário já não é mais interessante. Para muitos milionários, o dinheiro e a riqueza que eles possuem já não é mais interessante. A maioria dos ricos já não se contentam mais com a riqueza que possuem. Empresários já não se contentam com o tamanho da sua empresa. O corrupto não se contenta com sua corrupção. Quanto mais ele engana e rouba, mais ele deseja mentir e continuar roubando. E no meio desse comportamento está a Igreja de Cristo, que deve manter-se imaculada. O apóstolo Paulo
Ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: queridos irmãos, sempre seguiram cuidadosamente as minhas instruções, quando me encontrava no vosso meio. E agora que estou ausente, devem ainda com maior cuidado desenvolver nas vossas vidas a salvação de Deus, obedecendo-lhe com profunda reverência e temor. Porque Deus é quem trabalha em vocês, dando-vos o desejo de lhe obedecer e o poder de fazer o que lhe agrada. Paulo continua no mesmo capítulo 2, versículos 15 e 16, a exortar a igreja de Deus, dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O Senhor Jesus deixou um mandamento à sua igreja, dizendo: eu os envio, ou eu os estou enviando, como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor se dirige aos seus discípulos e diz que os estava enviando como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, para o meio dos judeus incrédulos às palavras do Mestre. E o comportamento de seus discípulos deveria ser como o das pombas. No entanto, deveriam ter a prudência das serpentes. Irmãos, serpentes são animais astutos, cautelosos, silenciosos e hábeis, perigosos. Mas, no entanto, as pombas são animais dóceis. As pombas são inocentes, são crédulas. Irmãos, as pombas acreditam em todo mundo. Elas acreditam nas pessoas à sua volta. Eu nunca vi ninguém dizer que tenha sido atacado por uma pomba, ou que tenha medo delas. Até as crianças correm na direção das pombas. Agora, com respeito às serpentes, eu não preciso nem fazer comentário. Não preciso nem comentar. Jesus olha para os seus discípulos e recomenda todo o cuidado quando estiverem frente a frente com os ímpios, mas principalmente quando estiverem diante daqueles que fazem uso da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, eu disse no começo da nossa meditação, o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, faz diversas recomendações à igreja em relação aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos pastores que se infiltram no meio do rebanho de Deus, a igreja. O apóstolo Paulo recomendou isso. O que vemos hoje em dia por diversos lugares e igrejas são homens e mulheres famintos por dinheiro,
por fama, por reconhecimento, por status. E tudo isso em nome de Deus. Tudo isso em nome de Deus. Irmãos, olha que interessante. Um homem, um pastor e escritor, chamado Douglas Sean O'Donnell, pastor sênior da Igreja Presbiteriana de Westminster, em Illinois, ele afirma que devemos ser piedosos, mas não crédulos. Ele diz que a igreja deve ser piedosa, mas não deve acreditar em todo mundo. E olha que isso é uma recomendação da palavra de Deus. Não creais a todo espírito. Serpentes inteligentes, mas não serpentes traiçoeiras. A recomendação bíblica é essa para nós crentes. Sede prudentes, sede inteligentes, como as serpentes, mas não sejam traiçoeiros, como as serpentes. E esse pastor continua dizendo, pois nosso caráter recomenda a Cristo, nossa piedade proclama o Evangelho. Devemos nos comportar de uma maneira que chame a atenção para o Evangelho, não para nós mesmos. Quem tem que brilhar é Cristo e não nós. Nós brilhamos a luz de Cristo que brilha em nós. Devemos assegurar que qualquer ofensa que causarmos seja a ofensa do Evangelho, a verdade do Evangelho, não a ofensa de nossa própria depravação. Devemos pregar o Evangelho com sabedoria, avaliando as situações para descobrir a maneira mais apropriada de falarmos a verdade mais claramente. Sabedoria e inocência servem melhor à causa do Evangelho. A igreja não pode ser tola, bobinha, ela não pode acreditar em qualquer espírito. A tendência e a intenção do sistema desse mundo, em obediência a seu senhor, o diabo, primeiramente será sempre o de destruir a igreja de Cristo. Mas, enquanto tenta destruí-la, sabendo que não conseguirá alcançar seu intento, Satanás procura enganar a igreja, oferecendo a ela os encantos desse mundo, assim como fez com o próprio Senhor Jesus no pináculo do templo. Irmãos, desejos nem sempre são bons. Muitas vezes são traiçoeiros e maléficos. Primeiramente, o objetivo de todo crente e sua missão deve ser o de agradar àquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, no meio desse sistema caótico em que vivemos, está a igreja de Cristo, que deve, em conformidade com as palavras de Paulo, resplandecer como astros no mundo. A igreja deve cumprir essa verdade. A igreja de Jesus deve se opor a todos aqueles que, mesmo em posição de liderança, demonstre paixão e desejo por números, por quantidade de pessoas, porque esse não é o objetivo do Evangelho. O desejo e o amor de todo crente, seja ele um líder, seja ele um pastor ou não, deve ser o de servir e agradar a Cristo, o Senhor. Toda igreja que estiver a seguir alguém que tenha absorvido o espírito desse mundo, fatalmente estará caminhando para o esfriamento espiritual e reprovação bíblica e, portanto, falência.
Vivemos um tempo, meus irmãos, onde é fácil demais encontrarmos pastores ávidos e famintos por uma igreja numerosa. Igreja numerosa pode sim ser uma grande bênção onde ela estiver. Mas será que esse mesmo pastor serviria a Cristo e a missão com o mesmo desempenho se estivesse frente a uma igreja pequena? Será que esse mesmo homem de Deus está pronto a ouvir e a obedecer à voz de Deus se o Senhor o chamar para algo menor, sem expressão e com poucos recursos financeiros, estando ele numa posição de destaque? Será que estamos dispostos, assim como João Batista, a pregarmos o evangelho até mesmo no deserto, onde corremos o risco de não estarmos diante de uma multidão? Embora as multidões se dirigissem para ouvir João Batista, pode ser que o contrário aconteça conosco. O Senhor Jesus fez uma séria advertência e está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. O Senhor Jesus disse assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O objetivo do crente, irmãos, diante dessa palavra de Jesus, é buscar unicamente a glória do Senhor. Estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus, ou estarmos comprometidos com o Evangelho de Jesus, vai muito mais além de frequentarmos uma igreja. Está muito acima de participarmos de um departamento em nossa igreja. Estarmos aliançados e vivermos a comunhão recomendada pela palavra de Deus e amarmos uns aos outros, cumprindo os mandamentos das Sagradas Escrituras, ainda que possa vir a significar um desafio, é dever de todo crente. E cada um de nós que professa fé em Jesus e em sua palavra, deve clamar ao Senhor, clamar a Deus, que derrame sobre nós, derrame sobre a vida de cada crente, sobre a igreja, as bênçãos de que tanto necessitamos. A presença gloriosa do Espírito de Cristo, para que vivamos de fato como Igreja de Deus nesse mundo. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e devemos representá-lo como uma igreja que o agrada em tudo o que faz, em tudo o que fala e em tudo o que planeja. É assim que, como igreja, nós temos que viver. Eu quero encerrar essa palavra aos irmãos, lendo novamente 2 versículos que estão na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Foi a leitura primeira que fiz na noite de hoje. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. E com essa leitura eu encerro a palavra de hoje. O apóstolo Paulo disse assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Meus irmãos,
Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, nos fortaleça, nos edifique. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que possamos juntos, meus irmãos, servir a Cristo na cidade de Santa Branca com alegria, com satisfação, desprendidos das coisas desse mundo. Que o nosso alvo não seja um número exorbitante de pessoas dentro de nossa igreja, mas que seja o derramar do Espírito Santo sobre a nossa cidade. Que haja conversões, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e rendam-se a Cristo Jesus. O Senhor saberá para onde elas deverão ir. E o Senhor não nos decepciona. O Senhor Jesus é o dono da igreja. Ele é o Deus da igreja. E nós o servimos. Meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. É muito bom estar entre os irmãos. Muito bom. Vamos continuar orando para que essa situação no Brasil, no mundo, se resolva. Que o Senhor estenda suas mãos sobre o mundo, sobre a igreja, sobre os governos, sobre essa doença, sobre essa pandemia, e nos dê graça e nos permita voltarmos ao trabalho missionário, Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, ricamente em Cristo Jesus. Vamos orar e com essa oração eu termino o nosso culto de hoje. Senhor Deus, sou grato a Ti pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus de amor e graça. Obrigado pela pessoa gloriosa de Jesus, por ter enviado Jesus a este mundo. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo. O Senhor disse que se o Senhor não voltasse para a presença, para estar junto do Pai, o Pai não nos enviaria o Espírito Santo. E o Pai nos enviou. Obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja. Guarde a cada um dos teus filhos. Fortalece os nossos corações. Enche-nos da tua presença. Dá-nos uma semana de paz e que possamos crescer em graça e em conhecimento na pessoa e ação do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus, ó Senhor Deus, que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, uma ótima semana para você e logo, logo estaremos juntos. Para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço.